Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, eu vou exibir aqui um áudio que foi removido de uma live que o Datena fez e eu quero que você preste muita atenção. Eu não vou mostrar as imagens para não dar problema com direito autoral, mas eu quero que você preste muita atenção para você entender que a mídia sabe de tudo que está acontecendo. Ela inclusive sabe que o Brasil hoje não é mais um país soberano. Ele atende ordens dos que vêm de fora, principalmente do país do pastel de vento, especialista em flango frito, e o outro do tio Sam. Essas duas potências literalmente mandam e desmandam aqui. Os conflitos que a gente vê é justamente o conflito dessas duas nações, o interesse deles no Brasil. Por trás, se você for olhar, está grandes corporações que pertencem aos donos do mundo. Eles são gulosos, cada um tem mais pressa do que o outro. Enfim, eu estou fazendo esse vídeo porque vejo as pessoas muito polarizadas. Algumas dizem, não, mas quando você fala dessa mídia que defende o governo, você fortalece a outra que ataca, que geralmente é a grande mídia. Meus irmãos, você não pode ficar nessa. Ambos usam a verdade para manipular as pessoas. As informações que eles passam não são mentiras, mas elas são meias verdades. Eu quero que você dê uma boa olhada nessa imagem, para você ter um exemplo do que está sendo feito hoje, para você entender que você não pode absolver a informação do jeito que eles estão falando, seja os que apoiam o governo, seja os que são contra. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Como você vê essa imagem, tem um cachorro mordendo o pescoço da ovelha. Então eu posso dizer, cachorro malvado morde o pescoço da ovelha. Bom, eu acabei de dar a notícia. Se você ver essa outra imagem mais ampliada, sem manipulação, você vai ver que cachorro malvado é o nome do cachorro, ok? E ele está mordendo o pescoço da ovelha, não para machucá-la, mas para tirá-la de dentro da água, para que ela não se afogue. Então, a primeira notícia eu menti? Não, eu falei a verdade. Cachorro malvado, esse é o nome do cachorro, morde o pescoço da ovelha e parei por aí. Indo mais a fundo, cachorro malvado é o nome do cachorro, morde o pescoço da ovelha e não parei, continuei. E salva ela de se afogar. Então o que a mídia faz é basicamente isso. Você precisa, pelo amor do Pai, pelo amor de Jesus Cristo, entender isso, meu irmão. Senão você vai ser sempre um panaca, apoiando os lados. É incrível que isso aconteça aqui no nosso canal. Eu vejo isso, o pessoal falando isso. Ah, mas é porque... Cara, faz 7 anos que a gente faz justamente isso. Limpamos o que é notícia do que é manipulação. Então o Datena mesmo, você vai ver agora ele falando dos problemas do Brasil e dizendo essa verdade sobre as potências, como o Paulo Jegues está entregando a nação, mas ele está fazendo isso porque convém ao lado dele. A China está comprando a Globo e a Bandeirantes já foi comprada. Os vermelhinhos, eles compraram literalmente a Bandeirantes, o negócio é ilegal, então eles entraram como sócio. Primeiro disseram que era fake news, depois assumiram, como essa matéria aí mostra, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Nenhum país estrangeiro pode comprar a emissora de outro país, isso é lei. Então eles deram um jeito, não, a gente vira patrocinador. A mesma forma dos Rockefeller, por exemplo, agir. Quando eles estavam monopolizando tudo, disseram, não, tá demais, aí vocês vão controlar tudo. Então eles dividiram em grupos menores, mas eles controlam por trás. A mesma coisa foi feita aqui, a Band ia muito mal das pernas, e aí precisava realmente, para se manter de pé, de patrocínio. E assim acabou sendo vendida, né? Claro que eles não assumem, não, eles só estão sendo nossos parceiros. Mas quem manda é quem paga. E se é eles quem paga, o país do pastel de vento, do flango frito, então é eles que mandam, literalmente. Então o Datena agora vai dizer o que convém da verdade pro seu lado, né? Mais ou menos com uma imagem, vai dizer a verdade sem dizer ela toda. Por exemplo, qual é ela toda, Davi? Que os patrões deles são responsáveis por isso também. E outra coisa, viu, família? Não é apenas a Band, não. A rede podre de televisão também está recebendo muito dinheiro deles. Fique sabendo disso. Enfim, eu não vou entrar nesse detalhe das emissoras. Se for de interesse de vocês, eu posso fazer um vídeo depois, mas eu quero que você preste atenção nas informações do Datena. Mas antes, pegue agora mesmo o seu prato de xerém com galinha e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. O presidente Jair Bolsonaro andou afirmando mais uma vez que pode zerar impostos sobre os combustíveis. Presidente, acho bom o senhor zerar logo esses impostos sobre os combustíveis e acho bom os governos estaduais acompanharem, pelo menos, se não zerar, diminuir os impostos sobre combustíveis. Porque não dá mais. Não dá mais. Caminhoneiros autônomos estão praticamente sendo extintos. As grandes empresas de transporte, o que é que fazem? Cortam na carne e mandam
caminhoneiros embora. O frete não está compensando mais. São abusivos esses aumentos de preço, incompatíveis com o mercado internacional. Aumentam gasolina, álcool e principalmente o óleo diesel toda hora, tornando simplesmente inaceitável essa situação que tanto condutores de carro, quanto motoristas de aplicativo, quanto quem usa óleo diesel para transportar as riquezas do Brasil, os alimentos do Brasil que ficam cada vez mais caros, ninguém aguenta mais essa barbaridade de aumento de preço, a não ser o Paulo Guedes no seu Palácio de Cristal. Mora lá na Granja do Torto, ele, a mulher dele e a filha dele, enquanto a maioria das pessoas nem casa para morar tem. Ontem uma senhora estava sendo despejada de uma casa de 4 cômodos, exatamente porque era a única da família que tinha emprego, o marido está desempregado, trabalha de bicos, ela foi mandada embora, e se não fosse por ajuda de amigos, era mais uma moradora de rua com um filho nas costas, porque amigos arrumaram uma casinha de 2 cômodos para ela morar. Aconselho também o presidente Jair Bolsonaro, quem sou eu para aconselhar o presidente da República, para ou parar de ouvir o Paulo Guedes, ou botar o Paulo Guedes na rua logo, não dá mais, esse cara já passou da bola. E dizem que, olha, o mercado financeiro tem muita confiança no Paulo Guedes, já não tem mais. Um cara que prega calote de precatórios do governo, ao invés de uma reforma administrativa que faça com que esse governo inchado gaste menos, e vem com essa conversa fiada e ameaça que não vai pagar salários de funcionários públicos, dos poderes todos, não é? Vem com essa ameaça, mais uma ameaça por parte de governos. A bola da vez do governo passado era a Previdência, se não passar, quebra o país. Agora a bola da vez são os precatórios que o cara quer dar um calote, é simplesmente um calote. Vai dar um calote no governo para você ver se não tiram tudo aquilo que você tem, deixam você pelado e com a mão no bolso. Você perde tudo que você tem, até o cachorro que você tem, você perde quando você der para o governo. O governo não tem direito de dar o calote a ninguém, mesmo porque o mercado financeiro aumenta o nível risco do Brasil. Com isso, os investimentos, bom dinheiro, né? Esses investimentos são afastados e, por consequência, você não tem obra, você não tem crescimento do país. O ideal seria uma democracia social, perto do que fazem aí os países escandinavos, não é? Onde o governo promove o bem-estar social da nação, garante emprego, que aqui quase que metade do país está numa situação de subemprego, emprego escravo, emprego por necessidade absoluta de comer e ter uma casa para morar, não é? Está numa situação de desemprego, falam em 14 milhões, e o Paulo Guedes acha que é muito. Eu acho que é muito pouco, deve ter no mínimo 50 milhões de pessoas desempregadas nesse Brasil, tá? E muita gente morrendo de fome sem ter o que comer. É fácil ter benesses e dinheiro pra caramba e ficar buzinando no ouvido do presidente da República essas ideias absurdas. Em momento de economia quebrada no mundo inteiro, e veja agora, isso tudo vai se agravar com a quebra de 2 economias, das 2 maiores economias do mundo, com o anúncio de alta de juros dos Estados Unidos e também na China. Isso tem influência no mundo inteiro, significa menos desenvolvimento, significa menos aplicação de recursos, lá dentro e fora. Você não atrai esses recursos para o seu país, significa menos importação por parte desses países. E é para quem a gente vende. A China é o nosso principal parceiro comercial. Os Estados Unidos têm o equilíbrio da balança porque toma lá da cá. Mas são as 2 principais economias que ditam as regras do jogo. Nós
vivemos num país emergente que depende, como o mundo inteiro, dessas grandes economias. Bom, meus irmãos, eu destaco dois sentimentos, é meio estranho falar sentimentos, mas é justamente isso. Eu destaco dois sentimentos no depoimento do Datena. O primeiro é a tristeza em saber que os nossos intelectuais do Brasil sabem muito bem o que acontece. Mas você vê a maioria deles falando, a ideia deles é entregar tudo para os caras. Olha, nós dependemos mesmo deles, não explicam o porquê essa dependência, porque, como eu falo para vocês, o Brasil tem tudo. Nós temos combustíveis, nós temos pessoas trabalhadoras, a terra é fértil por cima e por baixo dela, temos as maiores reservas de água, essa terra reproduz como nenhuma outra, então não tem por que o Brasil ser dependente deles por uma condição como outros países, entende? O primeiro ponto é esse, eles não explicam isso para você. É o que eu falei no começo do vídeo com essa imagem. Então isso me entristece muito. O outro segundo ponto, que não é exclusivo apenas da fala do Datena, meus irmãos, mas é você ver o plano de muitos caras hoje na internet, eu não vou citar nomes, mas são grandes canais, basta vocês prestarem atenção. Você vê os caras dizerem, não, mas a gente tem que fazer tudo que o mercado quer para que assim o dólar baixe, né? Eles sintam confiança em investir aqui no Brasil. Os economistas de Dr. Enéas, Dr. Batista Vidal e Adriano Benayon, e o próprio Enéas inclusive, já deixaram claro que isso não funciona. Nenhuma nação vai ser grande esperando que outros ajudem ela a se levantar. Na verdade, um puxa do outro. Isso parece até ser feito aleatoriamente, mas nós que estamos despertos sabemos que tudo está sendo orquestrado para destruir mesmo as nações e erguer um único governo que vai mandar em todas elas através do caos que estará instalado nelas e precisará vir essa ordem. As nações vão quebrar, não conseguirão mais andar com as próprias pernas. Isso é possível graças às corporações estar assumindo todos os serviços essenciais dessas nações. E o remédio desse povo que se diz intelectual, mas não passam de ignorantes, presos no próprio ego, que não pesquisam isso, não prestam atenção no que está acontecendo no mundo. A ideia deles é, não, deixa eles levarem tudo, porque aí, eles sendo donos de tudo, eles vão ficar satisfeitos, vão sentir confiança e vão investir no nosso país. Não, muito pelo contrário, eles vão patrocinando os nossos parlamentares, acabando com os direitos do trabalhador, diminuindo o máximo possível do salário, deixando o suficiente apenas para a pessoa se alimentar e olhe lá. É isso que eles fazem, empresa só quer lucrar. Então quando você transforma o país em uma empresa, você acaba com a qualidade de vida do povo. O que você tem que ter é equilíbrio, meu irmão. Você tem que permitir que o mercado interno, nacional, se desenvolva sem intervenção do Estado, permitir que aquele camarada que tem um mercadinho consiga ter um grande supermercado, aquele cara que trabalha bem na oficina dele tem uma rede de oficinas. Isso sim você desenvolve o país, porque assim eles vão crescendo até se tornar nacionais, depois internacionais e aí começar a trazer dinheiro para a nação de fora. Mas a ideia é justamente o contrário. Não, deixa eles virem de fora para cá, eu cobro menos impostos a eles, arrebento o daqui de dentro, cobro mais em cima dele, que é justamente para ele não competir, assim como eles lá fora querem. Então você vai andando pelas ruas, o que é que você vê? Você vê que as marcas nacionais acabaram. Nós não temos mais carro nacional, nós não temos mais grandes mercados nacionais, tudo está vindo de fora. Antigamente, quando um país invadia outro, o povo ia para lá, para aquela terra conquistada. Hoje não, eles mandam as empresas para sugar os recursos daquele lugar e levar para o lugar deles. Isso antigamente. Já hoje a questão é monopolizar. Quando o governo privatiza, por exemplo, ele não abre o livre comércio, o que ele faz é passar aquele monopólio que era do Estado para 3 ou 4 empresas. Ou seja, ele abre mão do lucro daquela empresa monopolizada e passa para as empresas privadas que pertencem aos donos do mundo. É simples assim, a matemática é simples e clara. Então, a ideia dos caras que eu vejo aí, não, vamos entregar tudo para eles, o mercado vai com tudo privatizado, o país sem ser dono de nada, eles vão sentir confiança e aí vão investir aqui. Errado, eles não farão isso. Eles querem o caos mesmo, eles querem o pobre sem nada. Diminuição da população para eles é uma coisa boa, porque o pobre só foi útil enquanto servia com mão de obra. Hoje as máquinas estão tomando conta, não precisa mais ter tanta gente. E é por isso que eles levantam várias bandeiras como aquecimento global, isso e aquilo, tudo isso para que você seja convencido que de fato existe muita gente que estamos causando a destruição do planeta, quando na verdade quem está causando é eles mesmos. Não somos nós que derramamos toneladas de lixo tóxico em nossas fábricas, porque nem temos fábricas, nos rios. Não somos nós que saímos desmatando, não somos nós que estamos cavando buracos, são eles, destruindo a terra, o meio ambiente, causando inclusive o que aconteceu ali em Brumadinho. É tudo eles. Então a ideia desses caras chamados liberais,
que são entreguistas na verdade, traidores da nação, é a seguinte: imagine que alguém quer roubar a sua casa e a ideia dos caras é: deixa o ladrão levar tudo, deixa ele levar o que quiser, mesmo que fique só o terreno, que levem tudo, até as paredes e o teto a galera leve, que assim eles não vão roubar mais nada. A ideia dos caras é essa, entende, meu irmão? Agora, quem em sã consciência age dessa forma? Se um ladrão entrar na minha casa e tirar todos os meus bens, e tirar tudo e levar dinheiro, e depois quiser me emprestar, uai, ele levou tudo que era meu. O que esses senhores fizeram foi se apropriar de maneira indébita de tudo que aqui estava, que era riqueza nossa. Isso é que ocorreu. E eu tenho uma análise longa. Tudo que ocorreu foi como se aves de rapina tivessem tomado o nosso patrimônio, e há N exemplos disso. Então, é impossível continuar. Como continuar se o orçamento agora de 2000 foi em torno de 200 bilhões e nós pagamos 120? Porque se um ladrão vem roubar a minha casa, o que é que eu faço? Eu ligo pra polícia. Se não tiver polícia de jeito nenhum, a gente bota alarme, a gente se previne, a gente coloca cerca elétrica, reforça as fechaduras da porta e etc, etc. Ninguém entrega o que é seu de mão beijada, mas a ideia dos caras é que façam isso, confiando na piedade dos ladrões. Agora, por que na prática ninguém quer fazer assim? Quando o ladrão vier roubar o carro, não, leva, meu amigo, olha, você pode me dar uma carona depois quando eu precisar? Ninguém confia nisso porque sabe que não vai acontecer, né? Mas com o país querem arriscar. Vamos fazer tudo o que eles querem, assim o dólar vai baixar e assim eles vão investir aqui. Eu não sei se é burrice, mau caratismo ou se de fato quando a pessoa se convence que é inteligente, ela mesma se fecha dentro de uma bolha. O meu trabalho aqui, meus irmãos, ao longo desses anos, é fazer a limpeza da notícia. Eu quero que você grave bem essa imagem, porque a verdade também pode ser usada como mentira. Parece contraditório isso, mas essa imagem deixa claro isso. Se você omite alguns pontos e destaca apenas o que te é conveniente, é possível usar a verdade para mentir, para manipular e enganar as pessoas. E tanto essa mídia, como eu cito aqui, Panos nos Is, Jovem Panos e etc, etc, como a grande mídia, como G1, UOL, eles usam muito essa tática. Cada um recebe do seu lado, estão ficando cada vez mais ricos, manipulando e enganando as pessoas. É terrível a situação. Enfim, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Gostaria que você passasse essa informação adiante. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.